Olá, alunos da turma ATS 16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 15ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre aparelho digestivo. Do mesmo jeito que nós tivemos uma aula sobre o aparelho respiratório, hoje nós iremos falar todos os órgãos, as cavidades que fazem parte aí do nosso aparelho digestivo, tá? Bem no finalzinho da nossa aula, a gente entra com o assunto de ostomia. Quais os tipos de ostomia, os cuidados de enfermagem, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no término nós temos uma atividade complementar que irá servir como apoio de estudo de vocês. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Aparelho digestivo. O aparelho digestivo ou sistema digestivo é o sistema responsável por obter dos nutrientes ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para reprodução, locomoção, etc. Então, é a partir do sistema digestivo, seja lá no estômago, nas cavidades intestinais, né, que é realizado o processo de absorção dos nutrientes que nos dão energia para realizar as atividades diárias, tá bom? Composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. A sua extensão desde a boca até o ânus mede de 6 a 9 metros em um ser humano adulto. Então, deixei aí para vocês, né, essa figura que mostra todo o percurso aí do aparelho digestivo, que começa lá na boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino, enfim. Divisões. O tubo digestivo é composto por trato gastrointestinal superior, trato gastrointestinal inferior e glândulas acessórias, né? Essas glândulas acessórias envolvem também as glândulas salivares, tá bom? E eu vou especificar agora cada um deles. Trato gastrointestinal superior. O trato gastrointestinal superior é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago e pelo estômago. Então, quando a gente fala em trato gastro superior, a gente já imagina que é algo de cima, né? Então, boca, faringe, esôfago e estômago. Na boca ocorre o processo de mastigação, que junto com a salivação, secreção das glândulas salivares, que é composta por água, muco e enzima, degrada o amido pela ação da petialina, que é o início do processo de digestão dos carboidratos presentes no alimento. Em maltose, e ainda faz movimentos impulsionatórios que ajudam a deglutir o alimento, fazendo passar para o esôfago. Então, a boca, além de ter a saliva, né, para ajudar aí nessa degradação, ela faz um estímulo para empurrar o alimento para o esôfago, tá? A faringe pertence tanto ao sistema respiratório, né, como ao digestório. Ela auxilia no processo de deglutição, que é o ato de engolir. Quando a gente vai engolir saliva, água, né, a gente sente passar aqui pela faringe, tá? O esôfago é um canal de passagem para onde o bolo alimentar é empurrado por meio de contrações musculares, que são os movimentos peristálticos, até o esôfago. Então, do mesmo jeito que a nossa língua, ela empurra aquele bolo, aquela degradação alimentar, né? O esôfago também, com os estímulos musculares, ele vai empurrar todo aquele bolo alimentar para o estômago. No estômago, inicia-se o processo de quimicação, no qual atua pepsina, enzima que transforma, que quebra, né, as proteínas em peptídeos, que é a cadeia menor de aminoácidos. Então, lá no estômago, ele começa a passar por esse processo de quimicação, né? Tem enzimas envolvidas, tem suco gástrico envolvido ali para degradar todo aquele conteúdo gástrico, tá? O estômago é um órgão em formação de bolsa com um pH em torno de 2. Ele é muito ácido e ele precisa ser muito ácido,
Por quê? Porque ele precisa fazer esse processo aí de quimicação com os alimentos, né? Então, quando a gente fala de suco gástrico, né, que o suco gástrico é ácido, justamente pela presença dessas enzimas, tá? Ele pode ficar horas misturando o bolo alimentar em seu interior com a secreção gástrica, que é composta por água, muco, ácido clorídrico ou enzimas. O bolo alimentar torna-se mais líquido e ácido, passando a se chamar químio, ou vai sendo, aos poucos, encaminhado para o duodeno. Lembrando que alguns alimentos eles já conseguem ser absorvidos ali pelo estômago, né? E a maioria deles, na verdade, né, ele só vai ser absorvido os nutrientes lá nas paredes intestinais, tá? Do intestino grosso, do intestino delgado, né? Então, é realizado toda essa quimicação, né? E o estômago, na hora que esse produto, né, que estava, digamos que sólido, né, se torna líquido, ele é encaminhado lá para o duodeno. O trato gastrointestinal inferior é composto por 4 órgãos: intestino delgado, que é o comecinho ali do intestino grosso, o reto e o ânus. Intestino delgado. O intestino delgado é um tubo longo com mais de 6 metros de comprimento, que se inicia no estômago. Para adaptar-se ao espaço de cavidade abdominal, faz múltiplas curvas chamadas de alças intestinais. É nele que se inicia a absorção dos alimentos, por meio das vilosidades que cobrem sua superfície interna. O intestino delgado também absorve a água ingerida, os íons e as vitaminas. Então, é uma dos órgãos, né, mais importantes aí do nosso aparelho digestivo, porque é ali no intestino delgado que é realizado a maioria aí da absorção dos alimentos, do nutriente, né? Enfim. O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo. Lembrem desses nomes, porque na hora que eu estiver falando lá de ostomia, vocês vão conseguir associar, né? O que é jejuno, o que é íleo, tá bom? O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, iniciando no piloro. Ele realiza parte de seu trajeto através do peritônio, onde penetra para ligar no jejuno. No jejuno, ocorre a maior parte da absorção dos alimentos, ligado ao duodeno pela flexura do duodeno jejunal, ele se liga ao íleo em um ponto de junção ainda pouco conhecido, em virtude das semelhanças entre esses dois segmentos do intestino. Então, se a gente lembrar a anatomia lá, né? Então, a gente começa lá, aquela parte do intestino delgado, a gente começa lá, duodeno, jejuno, íleo, né? E aí, depois que começa o intestino grosso, tá? O íleo, por sua vez, conecta-se ao intestino grosso pelo ósteo ileal, que permite a passagem dos restos alimentares e impede seu retrocesso. O intestino grosso. O intestino grosso é dividido em 4 partes: colo ascendente, que inclui o feco, onde está localizado o apêndice, colo transverso, colo descendente e sigmoide e o reto. Então, também, lá no intestino grosso, ele é dividido lá em 4 partes específicas, tá? O local de absorção da água, tanto a ingerida quanto a secreção digestiva, que é realizado lá no intestino grosso. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco que lubrificam as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. São parte do intestino grosso o seco, né? Que é a porção inicial do intestino grosso, segmentado de maior calibre, que se comunica com o íleo. Para impedir o refluxo do material proveniente do intestino delgado, existe uma válvula localizada na junção do íleo com o seco, que é a válvula íleo-secal. Então, para que não retorne todo aquele conteúdo, né, tem uma válvula lá que ela abre e fecha, que ela abre a partir do estímulo, né? E ela fecha para que não retorne esse estímulo das alças intestinais.
Apêndice é uma pequena extensão tubular terminada em função cego. Embora preso ao tubo digestivo e classificado como órgão acessório de digestão, o apêndice não é funcionalmente importante no processo digestório. O colo é a região intermediária, um segmento que se prolonga de seco até o ânus. E o sigmoide? O sigmoide, ou porção pélvica, é a seção do intestino grosso que liga a porção transversal do mesmo ao reto. Reto. Opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. É a parte final do tubo digestivo e termina-se no canal anal. Ele possui geralmente 3 pregas em seu interior e é uma região bem vascularizada. O ânus é o último órgão do sistema, localizado na extremidade do intestino grosso e controla a saída das fezes. Então, tudo isso, todos esses órgãos aí que eu acabei de citar para vocês, fazem parte do trato gastrointestinal inferior, tá? E também, aí o aparelho digestivo, ele é composto pelas glândulas acessórias, né? Ao tubo digestivo estão associados glândulas que produzem sucos digestivos ricos em enzimas e outras substâncias que ajudam a dissolver os alimentos. As glândulas, órgãos e estruturas anexas são glândulas salivares, que estão lá no processo de mastigação, né? Já é liberado aquela enzima, né? Justamente para auxiliar no bolo alimentar. Glândulas gástricas, quando a gente fala lá de suco gástrico, são essas glândulas, né? Que é na parede lá do estômago, elas são liberadas quando se tem um conteúdo gástrico, tá? Glândulas intestinais, que ela é localizada, né? Elas estão ali presentes nas paredes do intestino delgado, também são liberadas no momento em que se tem o conteúdo intestinal ali, né? E elas ajudam também na absorção dos nutrientes que a gente comentou. O pâncreas e o fígado. Devido a algumas patologias, se tem a necessidade da retirada total ou parcial de órgãos, sendo necessário alguns procedimentos como esofagectomia, gastrectomia, pancreatectomia e colectomia. Então, muitos pacientes, casos de CA, né, de câncer aí, né, pacientes aí que sofreram algum tipo de acidentes automobilísticos graves, muitas vezes eles precisam fazer esse tipo de procedimento por ter tido algum impacto, algum dano ao órgão, tá bom? Agora eu vou especificar cada um aí para vocês, tá? Esofagectomia. A esofagectomia é a cirurgia recomendada para os casos em que a pessoa não consegue se alimentar em função de problemas no esôfago. Ela também é uma alternativa de terapia para o câncer nesse órgão, com o intuito de fazer a retirada do tumor. Então, muitos pacientes que têm tumor de pescoço, de esôfago, né, tem que realizar esse procedimento aí de esofagectomia para retirada total ou parcial do esôfago, tá? Neste caso, também são retirados tecidos e glândulos linfáticos localizados ao redor dele. Isso porque é preciso eliminar a possibilidade do câncer se espalhar. Assim, existe maior chance de cura para o paciente. Então, é retirado aquele pedaço ali do esôfago, né? Muitas vezes eles acabam conectando outros órgãos, né? Puxando ali a questão da parede Nossa, esqueci o nome. Eles acabam puxando ali a parede do estômago, tá bom? Desculpa, gente. A esofagectomia é realizada tanto para a retirada de parte como de todo o esôfago. A porção removida depende da extensão do dano ao órgão e do estágio em que o câncer se encontra. Há casos em que é necessário retirar também uma pequena parte do estômago. Então, tudo isso é avaliado, né? Pacientes oncológicos que fazem tratamento aí em oncologia, né? Com endoscópios, né? Enfim, tudo isso é um estudo que será investigado pelo médico que atende esse paciente para o melhor tratamento, tá?
É possível realizar essa técnica de duas formas diferentes, sendo a esofagectomia aberta, na qual o cirurgião faz incisão no pescoço, tórax e abdômen, dependendo de melhor abordagem para cada paciente, e esofagectomia minimamente invasiva, realizada por videolaparoscopia ou cirurgia robótica. Então, pode ser que tenha uma incisão cirúrgica ali no paciente e pode ser que seja por videolaparoscopia, né? Então, dependendo da lesão, a gravidade aí, tudo isso será levado em consideração. Embora ambos procedimentos sejam eficazes, no segundo caso, que é através do vídeo, tá? Existe mais vantagem para o paciente porque as cicatrizes são menores, assim como o tempo de internação, ocorre menos sangramento e são menores as chances de complicações no pós-operatório. Para que o paciente possa continuar se alimentando normalmente pela boca, o cirurgião faz a reconstrução do esôfago utilizando tecidos como do estômago. Então, como eu falei para vocês, né, o que eu tinha esquecido era o estômago. Então, quando se tem a retirada ali do esôfago, normalmente o cirurgião ele puxa a parede ali do estômago, né, a alça ali do estômago para conectar e fazer o processo aí da questão do esôfago, tá? Assim, ele é ligado à parte residual e saudável do órgão, no tórax ou no pescoço. A abordagem dependerá da necessidade do paciente em função da quantidade de esôfago removida. Efeitos colaterais e complicações da esofagectomia. Assim como ocorre para a grande maioria das cirurgias, a esofagectomia oferece risco de complicações e também pode causar efeitos colaterais, podendo ser complicações pulmonares, consideradas comuns, podendo ocorrer infecções respiratórias e pneumonia, né? Justamente porque está realizando um processo cirúrgico numa área próxima ao pulmão, pode ter sangramento, esse paciente pode ter infecção, né? Alteração na voz. Para alguns pacientes, a voz pode passar por alteração em função da esofagectomia. As cordas vocais, elas ficam ali na faringe, no finalzinho, no começo do esôfago, né? Então, por isso, essa voz, né, o tom de voz, ele pode alterar um pouco. Sangramento interno. No local onde o esôfago é ligado ao estômago, pode ocorrer um sangramento. No entanto, como houve avanço nos procedimentos cirúrgicos, esse risco se tornou mais incomum. Estenose caracteriza-se pelo estreitamento do canal, o que pode causar problemas para deglutir os alimentos. Mas é possível aliviar ou reverter essa condição com uma endoscopia digestiva alta. Retorno do esvaziamento do estômago. Existe a possibilidade de os nervos responsáveis pelas contrações estomacais serem afetadas na esofagectomia. Então, também ocorre de o estômago demorar um pouco mais para esvaziar. Como consequência, pode ocorrer náuseas e vômitos. Então, como se faz essa junção do estômago, né? A gente perdeu aquele tubo, digamos, né, do esôfago, ele vai direto para o estômago, aquele bolo alimentar, então ele vai um pouco mais concentrado, né, o nosso paciente ele pode ter náusea, vômito, mal-estar, né. Azia é um dos sintomas que acontece quando a bile entra no esôfago, por causa da remoção do esfíncter inferior desse órgão ou da sua modificação. Também pode acontecer reação à anestesia, hemorragia, coágulos de sangue nos pulmões ou outras áreas, infecção e dor. Agora a questão de gastrectomia, né? Quando a gente fala de gastrectomia, a gente tem que pensar em estômago, tá? Existem alguns problemas que afetam o estômago que precisam ser tratados por meio de cirurgia. Muitas pessoas aí que vão fazer também redução de peso, né? A bariátrica, né, realizam esse procedimento de gastrectomia. Uma delas é a gastrectomia, procedimento que consiste na retirada de parte ou da totalidade do estômago.
Também é uma técnica que empregamos para fazer a redução dele em pessoas que precisam perder peso corporal. Existem tipos diferentes dessa cirurgia, que são executados de acordo com a necessidade de cada paciente e o problema a ser tratado. Então, também pode ser um CA de estômago, né? Uma bariátrica, né? E também existe os tipos, né, de remoção aí de gastrectomia. Ela pode ser total ou parcial, tá? A gastrectomia é um tipo de cirurgia indicado para pacientes que precisam retirar uma parte ou todo o seu estômago. Uma pessoa que se submete a ela continua se alimentando normalmente. No entanto, é preciso adequar as suas refeições, reduzindo a quantidade de comida e aumentando a sua frequência. Então, quando se retira uma parte ali do estômago, meu estômago ele já não tem mais capacidade para armazenar todo aquele bolo alimentar que antes eu tinha, né, de consumir, né? Então, quem realiza gastrectomia precisa passar por uma reeducação alimentar também, tá? Justamente porque tem que fazer uma alimentação em pequenas quantidades, né? E em grandes intervalos. Então, comer sim a cada 3 horas uma fruta, uma castanha, no almoço não exagerar na comida, né? Enfim, tem todas essas regras, esses acompanhamentos aos pacientes aí que realizam procedimento de gastrectomia. Isso porque o estômago terá uma dimensão menor. Então, se a pessoa ingerir grandes quantidades de alimento, haverá dificuldade para a ingestão, provocando grande mal-estar. Essas adequações variam de acordo com o tipo de gastrectomia que foi realizado. Tipos de gastrectomia. Gastrectomia subtotal ou parcial. Nesse procedimento, apenas uma parte do estômago é removida, sendo a inferior. Então, lá embaixo, aquele cantinho inferior do estômago, né? Imagine que o estômago seja assim, é aquele pedacinho que é retirado, tá? Gastrectomia vertical, também chamada de gastrectomia vertical ou em manga, é um tipo de cirurgia bariátrica feita geralmente por videolaparoscopia para retirar parte do estômago, mantendo o formato vertical como se fosse um tubo ou manga de camisa. Então, o aparelho do estômago ele vai ficar mais reto, né, mais vertical, diferente do subtotal ou parcial que eu só retiro aquela porção, ele fica um pouco mais reto, tá? Esofagectomia. Nessa cirurgia, é removida apenas a parte superior do estômago, juntamente com uma porção do esôfago, normalmente a inferior. Então, muitas vezes, né, pacientes principalmente aí com algum tipo de câncer localizado ali na entradinha do estômago, é retirada uma porção bem pequenininha do esôfago e uma parte do estômago, uma parte superior, tá? Gastrectomia total. Nessa técnica, todo o estômago é removido. Ah, Ana, mas aí não vai fazer aquele processamento, aquela quimicação dos alimentos? Não, não vai. Então, é ligado, se é retirado, né, a gastrectomia total, né, é ligado o esôfago já lá no intestino do delgado, tá? Então, o esôfago, ele mais ou menos vai fazer a função do estômago. É claro que não vai liberar essas enzimas para quimicação, só que ele faz um pouco lá na contração muscular, aquele bolo alimentar ficar um pouco mais, né, propício para ser encaminhado ao intestino delgado ali, tá? Quando é preciso retirar somente uma parte do estômago, é feita a remoção da porção problemática e renascente do estômago é unido ao esôfago ou intestino delgado, dependendo do tipo de gastrectomia que foi realizado. No caso da gastrectomia total, o paciente continua tendo um aparelho digestivo porque o esôfago é ligado ao intestino delgado, sendo que essa porção ficará responsável por armazenar os alimentos que serão destinados à digestão. Então, que nem eu falei para vocês, ele não tem essas enzimas para fazer a quimicação, mas devido às suas contrações ali musculares, né, ele vai empurrando aquele bolo alimentar para o intestino delgado, tá?
O estômago é um órgão responsável apenas por fazer a passagem dos alimentos e a absorção de alguns nutrientes. Por isso, é possível substituí-lo por outros que cumpram a sua função. É claro que não é adequado, mas que em últimos casos, né, tem essa possibilidade aí, tá? No entanto, é verdade que o paciente pode ter um pouco mais de dificuldade para absorver os nutrientes dos alimentos, principalmente na retirada total. Na gastrectomia vertical, somente o estômago é operado, sem a necessidade de trabalhar o intestino. Essa técnica consiste em transformar o órgão em um tubo e, além de ele ficar menor, também acontece a redução da produção de glicerina, hormônio responsável pelo apetite. Assim, o paciente passa a comer e não sente tanta vontade de comer, o que contribui para uma perda de peso mais eficaz. Indicação de gastrectomia. Remover parte do estômago ou sua totalidade, embora pareça uma medida drástica, é uma excelente opção de tratamento para diversos problemas. Outros casos em que a técnica também é aplicada são obesidades. Então, obesidade extrema, né, é indicado esse procedimento aí de gastrectomia, né? Úlceras peptílicas também, né, muitas vezes elas precisam ter o procedimento de gastrectomia parcial aí, né? E tumores, né, câncer, né, também é realizada a gastrectomia. Essa é considerada uma cirurgia de médio a grande porte, porque a recuperação do paciente pode ser demorada. Então, logo que esse paciente realiza, né, uma gastrectomia, ele fica aí de 5 a 6 dias se alimentando por sonda nasoenteral, né, justamente para ter esse processo de cicatrização interna, né. Posteriormente, é realizada aí a ingestão, né, de uma dieta líquida, né? Então o paciente só vai tomando líquido. Posteriormente, dieta pastosa, mas esse processo de recuperação leva um tempo, né? É por isso aí que a gente considera aí que é uma cirurgia de médio e grande porte, né? Porque leva um tempo para esse paciente se recuperar, tá? Há casos em que existe a necessidade de receber nutriente pela veia, que é a por parenteral, né? Até que seja possível novamente se alimentar por via oral. De toda forma, a gastrectomia é eficaz tanto para se obter a cura do câncer, como também para promover uma perda significativa de peso quanto a obesidade é um risco. Mas, como dito, será necessário realizar adequações na dieta, sendo interessante o acompanhamento de um nutricionista para que o organismo não sofra deficiência de nenhum nutriente. A gente fala muito do nutricionista, mas quem faz bariátrica faz um acompanhamento aí também com um profissional psicólogo, né? Que a gente precisa mudar a mente, né? Além da reeducação alimentar, né? Que entra aí todo um trabalho do nutricionista, nós precisamos também mudar a nossa mente, né? Do comer bem, de nos sentir bem, tá bom? Alimentação por sonda. Até que a ligação entre o estômago e o intestino se cicatrize bem, o paciente precisa evitar a alimentação pela boca. Isso quer dizer que a dieta será feita através de uma sonda nasal. Então, como eu falei para vocês, esse paciente ele fica aí 5, 6 dias sem se alimentar, né? Porque a nutrição ela é fornecida por uma sonda nasoenteral, né? Que vai direto lá no intestino. Depois é entrado a inserção de dieta líquida, né? Então, coisas muito líquidas, pastosa e depois semissólidas, né? Essa etapa dura em média de 2 a 3 dias no caso de uma gastrectomia parcial e de 4 a 5 dias quando a retirada do estômago é total. Em ambos os casos, costuma coincidir com a alta hospitalar. Drenos abdominais, quando é uma cirurgia de grande porte, né, que é a retirada aí total do estômago e o cirurgião ele identifica que vai sangrar, né, esse procedimento, ele insere aí um dreno abdominal, né, justamente para que aquela secreção que fique ali liberada aí, no estômago, enfim, na parede ali do tórax, né, que vai sangrar, a parede abdominal, que toda aquela secreção seja retirada por esse dreno abdominal.
Os drenos são necessários para liberar as secreções e o tempo de permanência vai variar conforme a evolução do quadro. Quando tudo transcorrer bem, o paciente vai para casa sem eles, entre 4 e 6 dias após a operação. Do líquido ao pastoso. A dieta líquida normalmente é mantida por 10 dias e o paciente não pode comer tudo o que quiser. Há alguns grupos de alimentos que são liberados para essa fase. Então, mesmo a dieta sendo líquida, né, tem coisas que o paciente não vai poder comer, coisas ácidas, né, laranja, o paciente não vai poder estar ingerindo, né? São coisas restritas, principalmente nesses primeiros dias. O próximo passo é uma evolução à comida mais cremosa, que a gente costuma dizer que é a dieta pastosa. Esse tipo de dieta será substituído pela alimentação normal no final do primeiro mês de pós-operatório. Quando o paciente retoma a rotina normal, já começa a sentir saciedade, fato que para ele é raro e compensatório. É muito importante cuidar da hidratação e consumir uma dieta de 600 a 1.000 calorias. Então, é bem restrita quem faz esse tipo de procedimento, tá? Dependendo do caso, pode ser necessário o uso de suplementos vitamínicos, ou mesmo os primeiros dias. Outra prescrição frequente é o antiácido para evitar o aparecimento de úlceras, né? Então, como foi removida uma parte ali do estômago, né, já não tem aquela proteção gástrica, muitas vezes é solicitado aí pelo médico, receitado aí antiácidos, né? Justamente para que aquela porção de estômago que tenha ficado não cause úlcera pelo pH dele ser tão baixo, né? Pancreatectomia. Quando a gente fala em pancreatectomia, a gente está falando sobre o pâncreas, tá? Ele também tem seus tipos, ele pode ser total ou só distal, né? Que é retirada aí uma porção, né? A cauda ali do pâncreas, tá? Pancreatectomia é a cirurgia de retirada do pâncreas, mais conhecida como pancreatectomia, considerada por muitos oncologistas como a forma mais eficaz de cura do câncer de pâncreas. Porém, a cura só será possível quando o paciente é diagnosticado precocemente em seu estágio inicial. Tipos. Existem alguns tipos principais de pancreatectomia, entre eles são pancreatectomia total. A pancreatectomia total é a cirurgia realizada para a remoção do pâncreas inteiro. Neste caso, quando o pâncreas é completamente removido, os pacientes ficam sem qualquer célula que produza insulina. Por conta disso, muitos desenvolvem diabetes, o que pode ser mais difícil de controlar, pois o organismo já não conseguirá combater os altos níveis de açúcar no sangue. Então, como a gente sabe, o pâncreas ele libera a insulina orgânica, né, no organismo do paciente. Quando se tem a retirada total desse órgão, esse paciente ele precisa já estar, né, iniciando o uso aí de insulina ou ter uma alimentação muito restrita, mas o que é muito difícil. Então, esses pacientes acabam se tornando diabéticos, tá? Pancreatite distal. A pancreatite distal é responsável pela retirada da cauda do pâncreas. O baço é um órgão que também muitas vezes é removido. Pré-operatório. Antes da cirurgia de pancreatectomia, é necessária uma preparação, como, por exemplo, a realização de alguns exames que poderão identificar se outras áreas também foram afetadas pela doença. Geralmente, são feitos exames como tomografia de abdômen, ressonância nuclear magnética, ecoendoscopia, tomografia da emissão de pósitrons e exames laboratoriais, tá? A retirada de todo o pâncreas é realizada em uma pequena ampliação de uma das incisões de forma feita no abdômen. Quando é feita apenas a retirada parcial do órgão, como na pancreatectomia distal, a cirurgia é mais rápida. Porém, em uma duodepancreatectomia, são reconstruídos o trânsito intestinal, biliar e pancreático, por meio de anatomoses
que vão desde o pâncreas até o canal do fígado e intestino delgado. Então tem toda aquela reconstrução, tá? Quando se trata aí do tipo de duodenopancreatectomia. O pós-operatório. O tempo de internação hospitalar do paciente dependerá do seu estado de saúde geral. Se o paciente já estiver se sentindo bem, ele poderá retornar às suas atividades normais em torno de 30 dias e receberá instruções dos médicos sobre os curativos e medicamentos. O paciente poderá descer escadas, subir e caminhar sem nenhum problema, mas deverá evitar esforços físicos como nadar, correr e não fazer ginástica por 60 dias, justamente por ter aquela contração, aquela força, né? Tem que evitar os esforços físicos. Colectomia. Então agora a gente vai falar sobre colectomia. Quando eu falo de colectomia, eu lembro de cólon, né? De cólon a gente lembra das alças, das partes intestinais, tá? Colectomia é um procedimento cirúrgico para remover a totalidade ou parte de seu cólon. Mais conhecido como intestino grosso, o cólon é o órgão de formato de tubo, localizado no final do seu sistema digestivo. A colectomia pode ser necessária para tratar ou prevenir doenças e condições que afetam o cólon. Existem vários tipos de operação de colectomia. A colectomia total, que remove todo o cólon, né, que aquele finalzinho lá do intestino grosso é retirado. Colectomia parcial, que envolve a remoção da parte do cólon, também pode ser chamado de colectomia subtotal. Hemicolectomia remove uma parte direita ou a esquerda do cólon, né? Então pense, ou eu retiro a direita ou eu retiro a esquerda. E é claro que aí depois ela é reconstruída ali, tá? A cirurgia de colectomia geralmente requer outros procedimentos para unir as partes de seu sistema digestivo ou permitir que você possa defecar. Indicações. A colectomia é utilizada para tratar e prevenir doenças e condições que afetam o cólon, tais como sangramento que não pode ser controlado, às vezes alguma hemorragia grave, né? Muitos pacientes que estão aí com hemorragia digestiva baixa, né? Eles precisam ir aí para o centro cirúrgico porque provavelmente o cólon está sangrando, né? Então, por isso que é realizada uma colectomia, que é uma hemorragia grave do cólon que pode exigir cirurgia para remover a parte afetada. Obstrução intestinal. O colo bloqueado é uma situação de emergência que pode exigir colectomia total ou parcial, dependendo da situação. Cólon, câncer de cólon e doença de Crohn. Indicação, né? A colectomia também pode ser uma opção se alterações pré-cancerosas, cancerígenas, né, são encontrados durante um teste para examinar o cólon. Por exemplo, o polipose adenomatose familiar, que é um tipo de um cancerígeno, tá? Diverticulite e cirurgia preventiva. Preparo para colectomia. Durante os dias que antecedem a cirurgia do cólon, o médico pode pedir para que pare de tomar certos medicamentos. Algumas medicações podem aumentar o risco de complicações durante a cirurgia, principalmente anticoagulantes, tá? Você pode ser solicitado a parar de comer e beber antes do procedimento. Então tem todo um preparo, tanto intestinal quanto um preparo nutricional, tá? Nos dias que antecedem, né, a colectomia, você precisa seguir alguns cuidados para limpar seu cólon. O médico irá receitar um medicamento laxativo, que deverá ser ministrado conforme sua instrução. Isso porque o intestino grosso, onde ficam depositadas as fezes, deverá estar limpo. Então, além de jejum, né, é utilizado aí, administrado umas soluções, né, para limpar ali aquele intestino. É importante ressaltar que a preparação para a colectomia nem sempre é possível, porque às vezes é de urgência, né? Então, às vezes chega vozinho lá no pronto-socorro, né, com obstrução intestinal, que não evacua aí 2 semanas, né, 7 dias, né?
Então, é uma cirurgia de emergência, então não tem tempo de fazer esse preparo, tá? Por exemplo, se você precisa de uma colectomia emergencial devido à obstrução intestinal ou perfusão intestinal. Exames necessários para realizar a cirurgia. É todos os exames pré-operatório, incluindo cardíacos e eletrocardiograma, né? Porque também é realizado um procedimento anestésico, né? Então, lá na indução anestésica, né, precisa ter uma avaliação do cardio justamente para saber se esse paciente está apto ou não, em que condições esse paciente poderá passar por esse tipo de cirurgia, tá? A cirurgia do colo pode ser realizada de duas maneiras. Uma cirurgia aberta, a colectomia aberta envolve fazer uma incisão no seu abdômen para cessar seu colo, e a colectomia laparoscópica, também chamada de colectomia minimamente invasiva, ela envolve entre 3 e 5 pequenas incisões no abdômen. Uma vez que o colo foi removido, o cirurgião irá reconectar o seu sistema digestivo, de forma a permitir que o trânsito das fezes no intestino seja reconstruído. As opções podem incluir reunir as paredes restantes do seu colo, ligar o intestino a uma abertura criada em seu abdômen, né, para liberar as fezes. Por isso que muitos pacientes usam bolsinha de colostomia, né? Essa bolsinha de colostomia é uma abertura, né, que o cólon ele foi desviado ali para a parede abdominal, digamos, né, justamente para ter o fluxo ali, o retorno, a eliminação dessas fezes pela bolsa. E ligar o intestino delgado direto no ânus. Pós-cirurgia. Após a cirurgia, o paciente será levado para uma sala de recuperação e será monitorado até a anestesia passar. Como as outras cirurgias, né? O paciente que passam aí por processos cirúrgicos, né? A maioria eles ficam aí numa sala de recuperação pós-anestésica, né? Justamente para monitoramento desse término de anestesia. O mesmo ficará no hospital até recuperar a função intestinal. Pode não ser capaz de comer alimentos sólidos nos primeiros dias. Após essa fase, serão inseridos líquidos claros em sua alimentação, partindo depois para os alimentos sólidos. Então, também tem toda uma mudança nutricional aí nesses pacientes que passam por colectomia, tá? Risco. Em geral, as complicações de colectomia podem incluir sangramento, coágulos de sangue nas pernas, né, que é trombose venosa ou embolia pulmonar, infecção, prejuízo para órgãos perto de seu colo, como bexiga e intestino delgado, lesão nas suturas que reconectam as partes do sistema digestivo, vazamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal. Então, se eu não colocar adequadamente aquela minha bolsa de colostomia, né, pode ser que tenha o vazamento aí de conteúdo fecal. E agora a gente vai falar sobre os tipos de ostomias, né? Existem vários tipos aí, né? Eu comecei a comentar aí com vocês sobre colostomia, né? Que aí tem abertura ali na parede abdominal, né? E é fornecido, né? Desviado, na verdade, o fluxo daquele cólon ali para a parede abdominal, que será eliminado, impulsionado as fezes para a minha bolsinha de colostomia, tá? A ostomia é uma abertura feita cirurgicamente na parte abdominal para criar um novo caminho de eliminação de urina e das fezes, já que algumas pessoas são impossibilitadas de realizar essas funções pelos meios naturais. Os motivos que levam as pessoas a passarem por esse procedimento são variados, como perfuração acidental do abdômen, câncer de intestino reto e na bexiga, disfunções que impossibilitam o funcionamento desses órgãos. Os tipos, né, de ostomia. Existem 3 tipos de ostoma que podem ser permanente ou temporário. Permanente, então, quando meu paciente fez a cirurgia, né, vai ter que ficar por um tempo com a colostomia, né, até que tenha cicatrização lá das minhas alças intestinais, se for o caso, e aí posteriormente esse paciente ele retorna por um processo cirúrgico para retirada dessa ostomia, né, e a ligação permanente do intestino.
Ou tem aqueles também que são permanentes, né? O exemplo que eu citei são casos temporários, né? O paciente tem que ficar um pouquinho aí com esse ostomia e posteriormente é feita a construção ali do canal intestinal, da bexiga, enfim, né? E o permanente, o paciente vai ficar para o resto da vida com aquela ostomia, tá? Então, os tipos. Colostomia é um tipo de ostoma intestinal que realiza a comunicação do cólon com o exterior do corpo. Então, o cólon, quando ele é retirado, ele não é ligado direto, né? Às vezes faz uma perfusão na parede abdominal para que as fezes saiam ali pela aquela colostomia, tá? Ileostomia. Já a ileostomia faz a comunicação do intestino delgado e se localiza sempre ao lado inferior direito do abdômen. Urostomia. A urostomia é a intervenção cirúrgica que tem como objetivo desviar o curso comum da urina. Então, muitas vezes também o paciente está com uma sondinha ali na parede abdominal, porque está ligado ali numa urostomia para ter a saída dessa urina por aquela sonda, tá? As pessoas otomizadas, depois de um período de adaptação, de orientação e cuidados necessários, podem levar uma vida normal, já que adquirem segurança e qualidade de vida. Cuidados e orientações de enfermagem. Quanto ao banho, não é necessário retirar a bolsa para tomar banho, quer que seja de aspersão ou imersão. O sabão e a água não prejudicam a ostomia. Deve-se evitar o jato forte de chuveiro diretamente na abertura da ostomia, pois pode provocar sangramento. Então, a pele, né, o ostoma ali, o cólon ligado na parede abdominal, ele é muito sensível, né? Então, tem a bolsa que pode proteger, né? Mas quando é retirada a bolsa para uma higienização, tem que ser muito delicada, né? Por isso que não pode ter esse jato de água. Porque o jato, a pele é tão sensível que o jato pode provocar um sangramento, tá? Quanto à troca. A coloração da placa protetora, que ela é uma resina sintética, é amarela. Trocar o dispositivo quando ela estiver ficando quase totalmente branca. Ou quando ela já não estiver tendo a sua aderição na pele, tá? Quando ela estiver descolando, pode-se trocar essa placa, tá? Fazer a troca preferencialmente na hora do banho, pois é mais fácil de descolar o adesivo sem danificar a pele. Cuidados com a pele ao redor do estômago. A limpeza da pele ao redor do estômago deve ser feita com água e sabonete neutro, sem esfregar com força, nem usar esponja ásperas. Os pelos ao redor do estômago devem ser aparados com tesoura. Não utilize substâncias agressivas à pele, como algo, benzina, colônias, tintura de benjoim, mercúrio, pomadas e cremes. Esses produtos podem ressecar a pele, ferindo e causando reações alérgicas. Quando apresentar assadura ao redor do estômago ou na pele devido ao extravasamento de fezes, pode-se utilizar uma pomada à base de óxido de zinco, observando para não interferir na área de colagem da bolsa protetora. Então, existem alguns fármacos aí, né, que são específicos para assaduras, né, de ostomas. Então, às vezes a fezes é muito ácida, né, e aí acaba formando uma assadura, uma ferida ali naquela borda do ostoma, tá? Alimentação. Ao experimentar um alimento novo, façam em pequenas quantidades. Procure descobrir como seu organismo reage a cada tipo de alimento. Então, é importante que a enfermagem oriente ao paciente isso, né? Então, ele era muito acostumado, sei lá, a comer churrasco, né? Nós, quanto enfermagem, devemos orientar esse paciente que ele pode sim comer churrasco, porém numa quantidade mínima e aos poucos, para ver como que ele vai reagir a esse novo aí processo digestivo, tá? Orientações gerais. O paciente deve manter sempre o conjunto de placa e bolsa reserva. Orientá-lo para levar junto com materiais de higiene quando sair. Por quê? Porque pode ter vazamento dessas bolsas, tá? Então, por isso, ele precisa ter uma de reserva aí, tá?
Assistência de enfermagem no pré-operatório, né? Quando se trata aí de ostomia. Precisa ter um preparo psicológico, um preparo intestinal, uma dieta rica em caloria e pobre em resíduos, o controle de eliminações, tricotomia ampla, uma sonda nasogástrica quando prescrito, né? Quem realiza aí é o enfermeiro. No pós-operatório, manter a sonda nasogástrica aberta para drenagem, em alguns casos, né? Se tem resíduo gástrico, o médico solicita que essa sonda fique aberta. Estimular a respiração no leito e exercícios respiratórios, jejum absoluto nas primeiras horas, controle de alimentação, né, posterior, de eliminações, troca de curativo diariamente, estimular deambulação, orientar sobre a dieta, orientar a não utilizar roupas apertadas e estimular o autocuidado. E aí, só para finalizar, eu deixei aí uma imagem de uma colostomia, tá? Então, aí existe a placa, né, aderente, né? O cólon aí, ele é liberado ali na parede abdominal, e essa placa aqui, ela é removível, tem fácil remoção, justamente para fazer uma higienização adequada, uma limpeza, uma lavagem aí dessa bolsa, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação. Desculpe aí em alguns momentos, né, que eu estou um pouquinho alérgica aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal, ok? Beijo para vocês e